Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de história. Eu sou a professora Janaína Jardim. É um imenso prazer ter todos vocês aqui comigo nesta aula, alunos, professores. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Olha só, Código de Hammurabi. Gente, é muito interessante, tem uma série de curiosidades. Fiquem comigo aí até o finalzinho da aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E para moderar o chat, professora Fernanda, bom dia. Bom dia, professora. Nossa, mas que nome curioso. Só o nome já é curioso. Hammurabi. Que será que é isso? Que será o Código de Hammurabi? Então, assim, ó, antes de entrar, de fato, nesse Código de Hammurabi, eu gostaria de avisar aos professores que as habilidades elas serão lidas ao final da aula. Combinado? Então, olha só. Nós estávamos estudando, até aqui, a evolução dos hominídeos. Vocês se lembram? A nossa história começou lá na África, né, Pro? Eu lembro. Você lembra? Lembro. A nossa história começou na África, onde nós tivemos os primeiros hominídeos, e aí foi evoluindo. Lembrando que estamos aí falando da evolução na perspectiva de Charles Darwin. Combinado? E aí, o nosso hominídeo foi evoluindo, evoluindo, até que ele se tornou o Homo erectus. E aí, o que ele fez? Você lembra, Pro, o que o Homo erectus fez? Muitas coisas interessantes, professor. Ele começou a ter ideias. Ideias. E ele começou a ter ideias. Muito bem, Pro. Ele começou a ter ideias. Uma ideia muito boa foi dominar o fogo. Aí sim, a partir do momento que ele domina o fogo, nós temos uma nova etapa da evolução. Bom, não satisfeito, né? Porque só dominar o fogo é pouco para esse Homo erectus. Ele quis mais. Ele quis desbravar o mundo. Então, o que ele fez? Ele começou a subir para a Europa. Eles começaram a caminhar. E eles eram povos nômades, que são povos que caminham, que caminham. E aí eles estavam caminhando, caminhando, isso durante milhares de anos. Eles enfrentaram condições muito ruins, condições adversas. Vocês se lembram que eles passaram pela Era do Gelo? Uma grande glaciação no planeta, e aí eles passaram também por uma desertificação de florestas. Então, onde tinha florestas, de repente virou deserto. E o nosso Homo sapiens agora precisou se adaptar. Outra informação importante, alguns hominídeos conviveram entre si. Por exemplo, neandertais e Homo sapiens, eles chegaram a conviver. Mas aí o Homo sapiens ele apresentou um grau um pouco mais evoluído em relação ao meio, e aí ele sobrevive, passa suas características genéticas para as próximas gerações, e chegou até nós, Homo sapiens sapiens, chegou até nós, né? Bom, eu queria lembrar vocês daquele desenho, vocês lembram dos Crudes? A Prof falou que assistiu os Crudes, né? Sim, assisti. Agora tenho 2. Tenho 2. Quero ver. Assistam. Se vocês puderem assistir Crudes 1 e 2, assistam, porque ele conta toda essa história que eu contei para vocês, mas de uma maneira muito mais divertida. A menininha, tem um casalzinho que são apaixonados, a menininha e o menininho. Quem assistir vai saber do que eu estou falando. Então, assim, a menininha, ela e a família dela são neandertais. Você percebeu que eles têm os corpos mais avantajados? É verdade. E eles têm hábitos mais primitivos, assim, né? De trabalhar em grupo. Eles são nômades, eles vão caçando a comida deles, né? E aí o menininho, ele é da família dos Homo sapiens. Por quê? Ele já está pensando mais acerca, ele tem uma autoconsciência, ele já começa a pensar em sedentarização. Lembra, sexto ano? O que é sedentarizar? É parar em um lugar. É parar. Porque, olha só, quando esses povos... E aí a gente volta aqui para o nosso mapa mental. Até quero agradecer a professora Fernanda, porque foi ela que fez esse mapinha aqui. Ó, esse riozinho foi ela que fez. Então, professores de história, se associem aos professores de artes. Dá muito bom isso. Eu que fiz. Dá muito bom isso. E aí... Esses povos que estavam caminhando, então eles encontram um lugar muito propício para criar uma civilização, né, que é a Mesopotâmia, terra do meio. E aí, pessoal, eu tenho aqui, estou mostrando para vocês, são 3 cenários, são 3 caixas. A caixa do meio, ela representa a terra.
Então, ela está com uma cor de terra. Ao lado, eu tenho duas caixas azul, elas estão na cor azul, porque elas representam os rios, está bem? Então, aqui no meio, estou mostrando a terra, que é a Mesopotâmia, terra do meio. E, ao lado, eu tenho de um lado o rio Tigre e do outro lado o rio Eufrates. Na terra do meio, que é a Mesopotâmia, eu tenho um símbolozinho que representa a agricultura, né, que é um punhado verde, assim, que representa a agricultura, que eu estou querendo dizer assim, ó, em uma terra que tem dois rios, com certeza, essa terra ela é muito propícia para a agricultura. E aí nós precisamos lembrar que nos nossos povos, né, ó, essas primeiras civilizações, na Terra do Meio, eu tenho alguns nomes, que são sumérios, acádios, assírios e babilônicos. Na aula passada, eu falei sobre cada povo, cada civilização dessa. Bom, num lugar desse, né, se você está caminhando, você tem uma família, uma tribo nômade, e você está caminhando, você e sua família, encontra um lugar com uma terra onde tudo que você planta nasce, onde os rios eles enchem, molham a terra e criam uma espécie de terra de solo muito fértil para a plantação. Com certeza, ali você vai querer fazer sua casinha. Você faria isso, Pro? Faria. Alguns povos continuaram a caminhada. Alguns povos continuaram nômades. Porque, olha só, gente, agora, neste momento da história, o homem ele começa a se fixar, agora ele para. Ele vai começar a parar nestes lugares que tem rios. E aí nós chamamos isso de sociedades hidráulicas. E até falei, tem várias sociedades que crescem ao redor de rios. E aí é que começa o problema, Pro. Porque agora, olha só, eu tenho a minha terra, eu tenho a minha criação, eu tenho a minha parte que eu fui lá e plantei, cuidei, e aí eu vou me alimentar daquilo. Sim. Então, nós temos agora na história o momento onde o homem ele já está sendo... É que proprietário não é um nome muito correto para isto, tá? Para este momento da história. Mas sabe que agora essa noção de essa terra é minha? Esse pedacinho é meu? Sabe essa noção? Assim, isso é meu? Não coloca a mão nisso que é meu? E aí, nós vamos ter alguns problemas. A gente vai começar a ter alguns problemas, porque... Porque se é meu, não é seu, né? Se é meu, não é seu. Por que você está pegando? Essa água é sua. Se eu pegar... Tá certo? Não tá certo. Você vai gostar? Não, porque eu que trabalhei. Exatamente. Você tá trabalhou essa terra. Você cuidou desses animais. Aí eu chego lá, né, super descansadinha, fiquei super de boa, não fiz nada, e vou lá e me aproveito da sua plantação, me aproveito da sua criação. E aí a gente vai ter uma série de problemas. E para problemas surgem as leis. E aí, profs, eu sei que vocês vão saber responder essa adivinha aqui, com certeza os professores sabem, mas eu gostaria mesmo assim, que vocês deixassem os alunos responder agora. Vamos ver se eles conhecem esse ditado, né? E tragam o nome deles, a cidade de vocês, o nome da escola. É um prazer imenso para nós ler o nome de vocês, a escola, está bem? Então, eu vou deixar um minutinho, eu vou colocar na tela, dá uma olhadinha. Olha lá. Qual ditado essas imagens revelam? É para os alunos, hein, Pro? Para os alunos responderem, hein? Ó, eu nem vou falar, porque só de falar eu já darei a resposta. Eu vou deixar um minuto para que os alunos tragam essa consideração. Aqui, ó, a Ana, da Pro Tatiana, da escola Dom José, falou olho por olho, dente por dente.
A Pietra, da Procarina, escola Clotilde Zanei, olho por olho, dente por dente. Muito legal. Vamos ver se tem mais alunos aqui. Alunos do sexto A, B e C, do Pro Sérgio, da escola Orlandi, Leste 4, olho por olho, dente por dente. E a Pro Fernanda, ai, que nome lindo, né? Falou que arte sem história não existe. Ela falou que ama. Ai, é a Pro Fernanda, não é você? Chama, não é se eu só aqui eu ia escrever. A Pro Fernanda mesmo, de verdade, era uma Pro Fernanda. Ai, Pro, realmente, eu amo arte, enfim, história também. Olha só, eu já quero agradecer aqui meus colegas. A partir de agora, professores, coloquem as considerações de vocês. Muito obrigada por ter trazido aqui o nominho dos alunos, a escola de vocês. É sempre um prazer ler o nome de vocês. E aí, eu vou colocar de novo, então, na tela. É isso aí, ó, sexto ano. Olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião. O que significa a lei de Talião? É tal qual. Significa que o peso do seu crime vai ser o mesmo peso da sua pena. Então, aquilo que você fez de errado, você vai pagar na mesma proporção, para que não seja assim uma civilização extremamente baseada na vingança. Porque se for baseada na vingança, a gente entra numa espécie de barbárie, né? E aí, dá uma olhadinha na tela essa cena, essa imagem, né, essa iconografia, o Código de Hammurabi. Então, vocês estão vendo aí, ó, o Deus Sol, que está sentado, o Deus Sol está entregando ao rei Hammurabi, que é um babilônico, né, um rei da Babilônia, está entregando um código de leis. Então, o próprio Deus Sol entregou os códigos de leis para o rei Hammurabi. Então, se um Deus entregou um código de leis, é melhor respeitar, né, Pro? Diz a lenda que sim. Eu respeitaria. Eu também. Naquela época, ainda quando nós estamos nos referindo aqui à formação da cultura, né? Nós estamos no comecinho aqui da nossa civilização. Então, é bem no comecinho. Então, é melhor a gente obedecer. Vamos obedecer porque o Deus Sol que mandou as leis, né? Mas e aí? Todo olho e todo dente tem o mesmo peso? Deveria, não tem? Não, Pro. Nem todo olho, nem todo dente tem o mesmo peso. E aí, como eu vi que entrou um mapa aqui, ó, os babilônicos estão aqui embaixo. São os últimos aqui, ó. Então, foram eles que criaram esses códigos de leis. Foi esse rei Hammurabi, né? Vou colocar na tela aqui para vocês como que é, né, o Código de Leis. Ele é um compilado de várias situações. Eu vou deixar a imagem na tela, já explico ela também. É um compilado de várias leis, né? Então, olha só, aqueles povos, eles já estavam resolvendo algumas questões ali no seu dia a dia, certo? Resolvendo algumas questões no seu dia a dia. E o Hammurabi, na realidade, agora falando assim, historicamente, comprovadamente, ele não recebeu assim do Deus Sol essas leis, né? Na realidade, ele simplesmente foi pegando essas leis, ele foi ouvindo essas leis de outros povos e compilou, colocou tudo na pedra. Então, vocês estão vendo aí, ó, as leis estão nessa pedra. Essa pedra, uma delas, inclusive, está no Museu do Louvre, tem aproximadamente 2 metros de altura, então, imagina, é maior que eu, assim, ó, é uma pedra imensa, é maior que eu, e ele é bem grande, assim, e lá estão cerca de 200, que eu não lembro agora a quantidade, 282 inscrições, 282 leis, explicando como que a sociedade deveria se comportar. Se comportar. Por que não? Não é verdade? Só que, olha só, nós estamos falando de uma sociedade que já está hierarquizada. Sexto ano, o que é hierarquia? Olha só, hierarquia é quando nós temos num grupo alguns indivíduos que têm mais privilégios, que mandam mais. Afinal de contas, nós temos um rei. Não estou dizendo que foi o rei Hammurabi que fez as leis. Então, esse rei, ele está acima de todos, né? Ele está acima de todos. Então, eu tenho um rei. Abaixo do rei, eu tenho uma aristocracia, que são pessoas ligadas ao rei. Então, essas pessoas, elas têm um valor maior na sociedade, né? Ela não vale igual, por exemplo, um escravo, um servo. E aí, por se tratar de uma sociedade hierarquizada, não se preocupem com esse nome, hierarquizado. Não se preocupem, porque durante toda a história a gente vai falar sobre isso, está bem?
Então, assim, por ser uma sociedade hierarquizada, é lógico que a lei ela não é aplicada com o mesmo vigor, com o mesmo olho no olho, dente por dente, como era aplicado para as populações ali mais pobres, para os servos, está bem? E aí, na tela para vocês, dá uma olhadinha. Bom, o Código de Hammurabi e o Código Penal Brasileiro. Esse texto, pessoal, ele está no caderno do aluno, até é o caderno do aluno de 2020, se vocês quiserem dar uma lida, tal. Ele está dizendo o seguinte, que, até assim, por que a gente estuda história, né? Qual o sentido de estudar o Código de Hammurabi? Até vou pedir para voltar aqui para mim. Eu não vou fazer a leitura do texto, foi mais para que vocês tenham uma referência, né, do texto que eu estou utilizando. A nossa lei, toda a lei ocidental, ela se baseou, ela foi influenciada pelas leis de povos muito antigos. Então, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e depois os códigos romanos que vocês vão estudar, isso tudo influenciou o jeito que o mundo ocidental fez as leis. Então, as leis elas foram muito influenciadas. E aí a gente tem no nosso Código Penal, por exemplo, algumas leis que são que foram muito influenciadas por exemplo, pelo Código de Hammurabi. Dá uma olhadinha na tela. Eu não vou ler todas, mas esse material está no São Paulo Faz Escola, também de 2020. E aí eu tenho assim, roubo e furto, né? Roubo e furto. Então, assim, no Código de Hammurabi, nós já tínhamos uma pena para roubo e furto. No Código Penal Brasileiro, nós também temos pena para o roubo e furto. Qual que é a diferença? Aqui no Código de Hammurabi, ele já mandava matar mesmo. E aí, no Código Penal Brasileiro, a gente tem uma reclusão de 4 a 10 anos e multa. Está bem? E aí, no próximo... No Código de Hammurabi, ele já tratava, por exemplo, calúnia, injúria e difamação. E no Código Penal Brasileiro, nós também temos ali um artigo que trata de calúnia, injúria e difamação. Só que no Código de Hammurabi é o seguinte, ele terá o seu cabelo cortado, né? Porque nesse momento da história o cabelo tem um outro significado para esses povos. Aí, hoje, com a evolução das leis, a gente tem já uma série de outras aplicações de pena, por exemplo, detenção de 1 ano a 6 meses. E aí, alguns delitos e penas sobre lesão corporal. Não pode bater no amiguinho, Não pode bater no amiguinho, porque, olha só, se você estivesse lá no tempo do rei Hammurabi, e você furasse o olho, literalmente, tá? Pronto, estou falando de furar olho, não só daquele furar-olho que os alunos falam, né? Que é furar olho, tipo de roubar o namoradinho. Não é isso não, pessoal. É furar o olho mesmo. Então, assim, no Código de Hammurabi, se eu, sei lá, de repente cheguei aqui na Profê e, furei o olho dela. Aí, o que ia acontecer? Não é uma lei de olho por olho, dente por dente? Então, o que ia acontecer? A Profê, ela ia ter o direito, segundo a lei, de furar o meu olho também. Só que, assim, nós aqui sendo da mesma classe social, está bem? Aí ela poderia furar o meu olho, porque é assim, é tal qual. Furou o olho, leva o olho furado também. Então, até aqui, eu gostaria de falar sobre essa questão, que o nosso Código Penal Brasileiro, ele trata de alguns artigos que foram inspirados aí nesse momento da história que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E aí, tem alguma consideração dos professores no chat? Tem, eu gostei de um da Procícera, que ela falou assim, incrível, como todos os povos criavam suas leis para, aí ela colocou entre aspas, melhor administrar. Adorei. Adorei também, achei muito legal. Puxando o gancho aqui da Pro, dá uma olhadinha na tela. Olha só. Eu estou mostrando aqui para vocês a sociedade, como ela era dividida em classes, né? Então, a gente tinha assim, os Avilum, que eram homens livres, proprietários de terras, que não dependiam do palácio e do templo, eles eram livres, tinham terras. E aí tinha os Muskenum. Muskenum era uma camada intermediária, funcionários públicos, né, que tinham certas regalias no uso de terras, tal. Então, é uma classe média. E aí, no final, nós temos os Vardum, que são escravos que podiam ser comprados e vendidos, até que conseguissem comprar a sua liberdade. Olha só que sociedade totalmente hierarquizada. A gente tem lá em cima homens livres, temos um rei,
Depois, na camada intermediária, temos alguns funcionários do rei. E lá embaixo temos a grande maioria, que são escravos, né? Aí, esses escravos, eles podiam comprar a sua liberdade e tudo mais. Então, é uma sociedade extremamente hierarquizada, né? E aí, como a professora falou perfeitamente, realmente, eles estavam organizando a sociedade para o bem de todos, né? Mas, lembrando que nem todo olho e nem todo dente vale a mesma coisa. E aí, então, eu vou para a parte mais legalzinha assim, dessa aula, que é falar sobre as leis. Elas são muito curiosas. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem um professor que falou uma coisa legal, que é pro Carla. A importância do Código de Hammurabi é porque ele regula a lei. No caso, tipifica e punifica conforme a lei determina. Sim, a lei, Procarla, perfeito, Procarla, ela vai tipificar a lei. Então, a gente tem assim um tipo de lei, leis e penas para furto, leis e penas para, por exemplo, lesão corporal. Então, ela vai tipificando, né? Isso é muito importante. É por isso que a gente estuda história, né? Porque tudo isso influenciou a nossa vida hoje. Aí eu vou falar de algumas leis que são muito interessantes, assim, são muito curiosas. Por exemplo, o filho. Se um filho bate no pai, o que você acha, Pro? O filho bateu no pai. E pela lei de Hammurabi, dá direito do pai bater no filho. Olha só. Se o filho bate no pai, na mãe não, tá? No pai. Se o filho bate no pai, ele vai ter a mão cortada. Aff, nossa senhora, A gente tá rindo, mas não é engraçado. que horrível. Então, assim, ele terá sua mão cortada. Então, assim, se tiver um pessoal andando sem mão ali pela Babilônia, com certeza são filhos muito ruins que bateram no pai. A mãe não, gente. A mãe é mulher. Mulher, nesse momento da história, ela não tem tanta importância. Vai demorar para a mulher ter alguma importância na história, né? E aí eu tenho também a questão do furar o olho. Então, olha só. Se eu furar o olho, eu sou uma pessoa, um plebeu, sou uma pessoa ali da classe mais baixa. Se eu furar o olho de um patrício, que é um cara mais rico, né, que tem mais propriedades, ele pode furar o meu olho também. Agora, se o patrício, que é um cara mais rico, furar o meu olho, que sou ali dos varduns, né, que sou ali da parte escrava, aí ele vai lá e paga uma multa. Paga uma multa. Nossa. E tá tudo bem. Vai pagar a multa em prata. Do buraco é bem interessante. Se eu estiver andando, tô lá andando, super tranquila, na Babilônia, estou andando e caio num buraco. E morro. O que vai acontecer? Não sei o buraco, como que o buraco vai ser responsabilizado? Não sei. Então, estou lá, estou na minha caminhada, caí no buraco, morri. O que acontece? Segundo o Código de Hammurabi, a pessoa que fez aquele buraco, ele vai ter que cair naquele buraco também e morrer. Eita! Olho por olho, dente por Sim, dente. que coisa. Quem mandou ficar fazendo buraco? Deixa eu ver mais uma aqui. É que são leis muito específicas, né? A gente até fica pensando assim, gente, será que tinha muito buraco naquela época para ter leis para isso, né? E será que as pessoas ficavam furando o olho uma da outra? Porque tem lá muito específico. Furou o olho e você tem direito também de furar o olho do outro, né? É muito específico. Então, a gente começa a pensar, né? Como que era essa sociedade? Como eram esses lugares? E aí, lembrando que o Código de Hammurabi, ele não é assim... O Hammurabi não acordou, o rei acordou e falou, eu acho que eu vou fazer uma lei lá. Quem cair num buraco, e aí essa pessoa que fez o buraco... Não foi assim, né? Na realidade, o Hammurabi ele foi pegando situações que aconteceram em vários povos e juntou tudo numa lei, que é o Código de Hammurabi. Então, assim, não saiu tudo da cabeça dele, né? Na realidade, isso já acontecia, as pessoas já resolviam esses problemas. E aí eu tenho, da mulher, até para... E esse da mulher é muito interessante, gente, para pontuar que nós já estamos em uma sociedade que tem hierarquia, uma sociedade onde alguns valem mais que outros. Então, já começamos aí a entrar na civilização. A gente vai falar muito desse termo civilização, que foi muito discutido na última aula. Se a mulher ela vai embora de casa, ou ela desrespeita o seu marido, o marido ele tem direito de afogá-la. Eita. Sim. Mas é isso, o marido vai embora. Se o marido vai embora. Tudo bem. Tudo ele bem? É homem, ele pode. Segundo o Código de Hammurabi, segundo as tradições daquela época. Então, assim, quando nós estudamos história,
nós vamos olhar para esses povos antigos, certo? Como um objeto de estudo. Eu não posso olhar para esses povos e colocar sobre eles o meu pensamento de século XXI de pessoa contemporânea. Não dá, está bem? Então, a gente vai olhar assim com total... a gente vai se afastar, sem emoção. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, falamos durante essa aula, é como funcionava o Código de Hammurabi lá para aqueles povos babilônicos. E agora, na tela para vocês, para tirar um print... a habilidade da aula e o objetivo. Então, estudamos a comunicação dos povos mesopotâmicos através da escrita, né? Utilizando aí como fonte o Código de Hammurabi. E está aí a habilidade. Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Quem quiser conversar um pouco mais sobre a matéria, mandar alguma atividade, me procura lá no @janaínajardim.prof. Professora... Fernanda_Maria Borges. Avaliem a aula, o que não ficou bom, vocês, por favor, pontuem, para que a gente possa sempre melhorar. A nossa intenção aqui é sempre fazer uma aula muito melhor para todos vocês. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau.